a gente passa pelo menos aí um ano estudando geologia. Então, nós temos duas coisas agora na nossa reunião, né? Na nossa reunião virtual, na nossa aula virtual, aqui na nossa revisão. A primeira é mostrar as questões de cartografia que caíram, né? No Enem, aí, vamos pegar pelo menos 3 questões e mostrar para vocês como caíram na prova. Segunda coisa é mostrar para vocês, basicamente, o básico de geologia e geomorfologia, para que a gente entenda uma parte aí importante, inclusive, da prova. Só lembrando algumas coisas a vocês. A nossa revisão, a gente começou com cartografia, a gente vai para a geologia, vai ter atmosfera e vegetação, né? Vai ter ali hidrosfera, onde a gente vai fechar as esferas físicas. E depois a gente vai para a esfera mais prática do assunto. População, migração, urbanização, agricultura, falar de um monte de coisa boa que tem por aí da parte de humanas, que inclusive é a parte que mais cai. Mas vamos olhar um pouco aqui com vocês, vou compartilhar aqui com o Meet. Só lembrando, daqui a pouco o povo chega, eu vou ter que fechar as câmeras rápido aqui para dar a chave, porque eu estou trancado aqui, né? Vamos lá. Então, observando aqui, vou pegar uma janela com vocês. Primeiro, mostrando aqui questões que caíram do assunto, beleza? Só peço alguém que esteja vendo aí do outro lado, que eu estou do outro lado da tela. Tem gente vendo aí a minha tela aí? Confirma aí para mim, dá um ok. Sim, professor. Beleza. Essa foi a última questão mesmo que caiu na prova do Enem foi essa. Essa foi uma questão que caiu na segunda aplicação da prova do ano passado. Uma questão muito interessante, inclusive repetida. Quando a gente fala repetida, é repetida da FUVEST. A FUVEST colocou o mesmo enunciado, mas aí não tinha um mapa aí para os alunos se basearem. Uma das coisas que a gente também discute nas revisões é a questão do critério de fuso horário, né? Os fusos horários, eles foram criados em 1884 para que a gente sincronizasse os horários do mundo. E aqui, nessa questão que caiu na segunda aplicação do ano passado, tinha uma coisa interessante. Vamos lá, vamos descer. Está aqui o fuso horário mundial, e ele fala: a partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de junho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, horário de Brasília. Né? Aqui, ó, horário de Brasília, aconteceu em junho. Então, a pergunta é, considerando o horário de verão em Berlim, todo mundo em Berlim estava assistindo o jogo final da Copa do Mundo, a Alemanha na final, olha, Berlim está aqui, ó, Berlim, e tenho que considerar que Berlim está no horário de verão, ou seja, Berlim está uma hora a mais, né? Os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz, ou seja, 16 horas no Brasil. Que horas eles assistiram em Berlim, considerando que eles tinham uma hora a mais? Eu sempre digo aos meninos que a questão deixa uma brecha. Isso aí, pelo enunciado, o cara diria que era impossível. Mas a gente tem que observar que no horário de Brasília, em relação ao horário oficial do mundo, a gente está -3, né? E Berlim, ele está aqui nesse horário, ó, que seria o horário +1 em relação ao horário de Greenwich. Então, como é que funciona basicamente aqui? Toda vez que eu venho para o meu lado direito, ou seja, aqui em direção ao Japão ou em direção ao Oriente, eu aumento uma hora. E toda vez que eu for para o meu lado esquerdo, eu vou diminuindo uma hora. Então, aqui em cima ele deu um indicativo. Ó. Se nós estamos em -3, são 16 horas, aqui, ó, eu estou indo para o meu lado direito. Ou seja, se aqui são 16, aqui são 17, 18, 19, 20 horas. Beleza? Então, aqui ele deu um indicativo dizendo que o horário de Berlim seria 20 horas. Só que ele coloca aqui dizendo que Berlim está no horário de verão, uma hora a mais. Se Berlim está uma hora a mais, resposta da questão, 21 horas. Então, dava para o aluno responder em menos de 3 minutos, sabendo aqui que toda vez que vem para a direita, ele vai ali aumentar uma hora, e toda vez que ele for para a esquerda, ele diminui uma hora. Beleza? Questão aí da prova reaplicada do Enem. Só que no ano passado também teve uma questão aqui interessante sobre cartografia na prova normal, né? Os moradores dessa cidade absurda aqui, né? Impronunciável essa cidade aí,
que está no Utiarjikivik, passaram aqui, os moradores de Utiarjikivik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Então, eles dizem aqui no enunciado o seguinte: os habitantes dessa pequena cidade do Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seu pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte de ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos no horário local. Ou seja, eles estão mais ao norte, eles estão mais aos polos. E quanto mais ao norte a gente fica, né, a iluminação terrestre vai diminuindo. Ele deu um indicativo aqui, ó, norte, mais ao norte. E norte ou sul, leste, oeste, né? A gente tem aí os pontos cardeais, mas ele deu a indicação norte. E esse fenômeno está relacionado ao quê? Continentalidade tem a ver com você estar mais dentro do continente, e aí tem maior variação de temperatura. O contrário da continentalidade é a maritimidade. Você está mais perto do mar. Então tem muito a ver com o estado estar mais ao norte. Longitude tem a ver com fuso horário. Veja que coisa interessante. Questão de 2019, a longitude era a resposta errada. Só que na própria prova, segundo a aplicação, caiu o fuso horário. Que tudo isso depende de longitude. Longitude é fuso horário. Então, no Enem, o que é resposta errada, um dia vira resposta verdadeira. A gente vai ter aqui também altitude. Altitude não tem nada a ver com o que é mais ao norte ou ao sul. A única coisa que tem a ver aqui com o norte, mais ao norte ou mais ao... seria latitude. Quanto mais distante você estiver em relação à linha do Equador, a iluminação da Terra vai variar. E essa seria uma questão muito fácil da prova aí do ano passado, latitude, resposta à letra D. Só para vocês, eu tinha falado isso na explicação, essa daqui, ó, anamorfose, né? Anamorfose é um mapa distorcido. Você olha para as respostas, o único mapa distorcido que tem a letra C. É o único mapa que tem distorcido. Canadá, Estados Unidos, Brasil, o único mapa distorcido seria a letra C. Quando o aluno visse aí em 2018 a palavra anamorfose, só poderia marcar a letra C. Então, o que eu estou tentando fazer para começar a aula? Né? E aí eu vou voltar para os slides. Mostrar a vocês que tudo isso que a gente faz aqui, nessa revisão, e aí tem muito mais questões aí para trabalhar, né? Tudo que a gente faz nas questões, gente, elas estão, na revisão, elas estão baseadas no que a gente tem na amostragem das questões. Qualquer dúvida, tem sempre meu WhatsApp, os grupos, eu gravo um vídeo, eu respondo para vocês. Mas agora eu tenho 1 hora, e preciso começar com vocês geologia, que é um dos assuntos também que me chama muita atenção. O ano passado caiu o planeta inteiro juntinho ali, e se você soubesse que o assunto era geologia, era a letra C, porque era a única resposta que falava de geologia, ali tinha falando sobre a deriva dos continentes. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa, a gente segue o jogo, e eu, com certeza, respondo a vocês, seja pelo Instagram, pelas redes sociais. Qualquer dúvida, a gente vai para cima. Agora a gente precisa avançar com o assunto, e hoje eu vou para geologia, assunto que eu particularmente gosto bastante, beleza? Então, o que eu vou trabalhar aqui em geologia? Deixa eu botar aqui meu... Isso, meu filho. Vamos começar a geologia. Então, a gente começando geologia, depois de 3 questões. Próxima aula eu pego uma questão também do Enem, a questão do ano passado e outras questões e mostro para vocês. Deixa eu ficar em tela cheia, beleza. Vamos começar a nossa parte do assunto hoje. O assunto hoje, ele fala sobre geologia, né? Geologia, ela é uma ciência. Ela estuda as partes sólidas da Terra. Nós vamos começar a estudar. Oi? Então, alguém falando? Tá bom? Creio que Sim, mas... alguém ligou o microfone sem querer, professor. Então, vamos embora. Acontece. Vocês precisam ver quando a turma na minha aula... teve uma aula de colégio ali que o menino tava dormindo, cara. E aí ele ligou sem querer a câmera, foi muito legal.
Então, voltando aqui, vamos falar sobre geologia, que é uma ciência, né? A ciência que estuda as partes sólidas da superfície terrestre. Gilson, para o Enem, qual é o nosso foco? Primeira coisa que a gente estuda em geologia são as eras geológicas, ou seja, o que aconteceu com o nosso planeta desde 4,6 bilhões de anos, está aqui a setinha, até hoje, e ainda continua acontecendo com o nosso planeta. Então, as eras geológicas é a maneira que nós usamos para contar todos os fatos que aconteceram no nosso planeta Terra. Primeira coisa, para a gente se ligar aqui nesse quadro que é muito legal. Olha só, toda essa parte laranja, ela tem a ver com o período da Terra conhecido como pré-cambriano, ou seja, um período da Terra que, em geral, a gente não vai ter vida, durou bilhões de anos. A gente só no finalzinho dele, no comecinho ali do finalzinho dele, a gente começa a ter as vidas mais primitivas ali, os seres unicelulares. A gente tem que observar que o planeta, há 4,6 bilhões de anos, era uma imensa bola de fogo. E que esse planeta ele começou a se resfriar, começou ali a formar as primeiras rochas, as rochas mais antigas do planeta, os primeiros mares começaram a ser formados, a atmosfera muito primitiva do nosso planeta, ou seja, o pré-cambriano é uma época muito interessante para a gente entender como a Terra embrionária surgiu. Do ponto de vista da geologia, o que chama a atenção da gente é isso aqui, ó. As rochas mais antigas do nosso planeta surgiram nesse momento. Então, quando você estiver ali andando na 232, vendo a Serra das Russas, e vendo todas aquelas rochas que existem ali em Caruaru e no interior do Pernambuco, lembre-se, aquelas rochas ali surgiram no período pré-cambriano, no período de formação da Terra. Tem rochas ali que têm mais de 3 bilhões de anos e que ainda resistem e que chegam até hoje. Nós chamamos essas rochas mais antigas de escudos, né? A gente vai chamar isso lá na frente de escudos. Quando a vida organizada do nosso planeta, ela começa, né? Ela começa, principalmente através do trilobita, foi o primeiro a ser realmente organizado. Toda essa faixa amarela aqui, ela é o período da vida antiga do nosso planeta, que é o período paleozoico. Beleza? No período paleozoico, a gente vai ter a formação da vida mais organizada. E se tem vida organizada, naturalmente vai ter a morte, né? Com o resto desses antigos seres vivos lá atrás vão formar sedimentos, restos antigos, as rochas mais antigas. Inclusive, são essas rochas antigas que vão formar, aí começar a formar os nossos reservatórios, por exemplo, de carvão mineral, né? As antigas florestas que surgiram, ficaram ali, morreram, e vão formar ali o nosso carvão mineral. Além da gente ter peixes, e aí o tubarão aqui, mais primitivo, o tubarão existe desde essa época, né? As plantas terrestres começam a surgir, a gente tem os anfíbios, os insetos, os répteis, começam a surgir aí a vida. Para nós é muito interessante essa parte de rochas sedimentares antigas, as rochas sedimentares bem mais antigas aí. A parte que mais a gente tem contato, que foi porque foi a última, é a época dos répteis gigantes aqui, que a gente está em verde, é a época do Mesozoico, né? O Mesozoico aqui a gente até divide em 3 épocas, né? Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Começo, meio e fim dos dinossauros. Os dinossauros que habitaram aqui por milhares de anos, quase 80 milhões de anos, os dinossauros estiveram aqui, e provavelmente, se o asteroide não tivesse chocado no planeta há 65 milhões de anos, os dinossauros possivelmente estariam aqui no nosso planeta. É importante ressaltar que, nesse momento aqui dos dinossauros, os últimos vulcões que existiam no território brasileiro estavam em erupção. Teve um gigantesco no Paraná, que derramou muita lava e gerou a terra roxa ali em São Paulo e no Paraná. A gente vai ter os últimos vulcões aqui no nosso território de Pernambuco, ali em Caruaru, aqui no litoral, né? Em Ipojuca até hoje tem o cone vulcânico, a boca de um vulcão. A gente vai para o litoral sul de Pernambuco, a gente ainda observa rochas muito escuras, característica aí de lugares que tiveram vulcanismo. Então a gente tem tudo isso. Depois desse grande choque que houve há 65 milhões de anos atrás, a gente dá origem à nossa época, à nossa era, que seria a era Cenozoica. A época Cenozoica era dividida em 2 partes.
A primeira parte, a formação das grandes montanhas, do Himalaia, dos Alpes, né? E a segunda parte, a evolução até chegar ao homem, essa época do homem chamada de Cenozoico Quaternário. Então, o primeiro grande estudo de geologia que a gente faz é contar um pouco da história desse planeta, que é fantástico. 99,2% das espécies que existiram no planeta, existiram, já era, não existe mais, né? E o nosso planeta, ele até, sabe, o contrário, é o único aqui do nosso sistema e do nosso conhecimento que tem uma vida extraordinária. Agora mesmo em Vênus a gente descobriu aí que tem algum tipo de vida na atmosfera do planeta Vênus, né? Mas nada comparado à diversidade que tem o planeta Terra. A geologia ajuda a contar um pouco disso. No caso do Enem, não é tão foco do Enem esse assunto, mas é o primeiro de geologia. O segundo, a coisa a se estudar em geologia, depois das eras geológicas, é a estrutura interna do nosso planeta. Como é que o nosso planeta é aqui da superfície até lá embaixo. Então, a gente tem ali experimentos, né? Nunca ninguém foi ao centro da Terra. Até porque o centro da Terra, ele tem provavelmente a mesma temperatura da superfície do Sol. Então, é mais fácil para a estrela, inclusive, do que ir para o interior da Terra. Mas nós temos dois modelos baseados nessas teorias aí, que é um modelo químico e um modelo físico, mecânico, físico. Nós, muitas vezes, chamamos aqui de núcleo, e está correto aqui, ó, o núcleo terrestre, e todos dois consideram aqui esse núcleo terrestre e essa zona de transição aqui como ok. Mas muitas vezes a gente chama de núcleo manticrosta terrestre. A gente está usando aí um modelo químico para explicar como existe essa estrutura interna da Terra. E muitas vezes a gente chama de astenosfera, de litosfera, né? Mesosfera, o que a gente chama de manta, essa larva enorme que existe aqui no nosso planeta, a gente está usando um modelo físico. Normalmente, em geografia, usamos um modelo químico, que é um modelo que considera que a nossa crosta terrestre aqui tem em torno de 70 quilômetros de profundidade, né? A gente tem uma estrutura sólida, saindo agora desse chãozinho que a gente está aqui, até 70 quilômetros de profundidade seria sólido, seria a crosta terrestre. A gente tem toda uma área de larva pastosa, seja ela da zona de transição, seja do manto, né? Que seria aqui o manto, seria aquilo que sai dos vulcões, e teria um núcleo, principalmente o núcleo interno, formado por níquel e por ferro. Então, tá aí os dois modelos. Também o Enem não é tão explorado, mas está dentro do conteúdo. Agora sim, a terceira coisa que a gente estuda em geologia, depois de saber ali que o planeta tem 4,6 bilhões de anos e foi até os dias de hoje, né? Que existe uma estrutura interna no nosso planeta, nós começamos a tentar saber como é que foi montada essa superfície terrestre. A primeira pessoa a tentar montar isso foi um alemão chamado Alfred Wegener, questão do ano passado. O Alfred Wegener, em 1915, ele lançou um livro chamado Teoria de Formação dos Continentes. O que ele fez? Ele começou a pesquisar fósseis de antigos animais que viveram no tempo dos dinossauros, por isso que a gente está era geológicas antes, né? Viveu ali no tempo dos dinossauros, né? Olha aqui uma maconha primitiva que viveu aqui, ó, na América do Sul, na África, na Índia, na Antártida, na Austrália. Ou seja, ele descobriu que existem fósseis do tempo dos dinossauros que coincidem com os continentes. Baseado nisso, ele montou aqui que na época dos dinossauros, o nosso planeta inteiro formava um único continente chamado Pangeia. Foi exatamente essa figura que apareceu na prova do ano passado. Só existia um único oceano chamado Pantalassa. E esse continente, supercontinente, começou a na verdade, se fragmentar na era dos dinossauros. Olha só, aqui Permiano, na época bem antes aqui dos dinossauros, no momento que ele chega na era dos dinossauros, esse supercontinente começa a se dividir, vai formar a Laurásia Gondwana, está aqui o período Triássico, vai ser formado o primeiro mar do mundo, que é o Mar de Tétis. Na época Jurássica, o auge dos dinossauros, ainda existia ligação aqui entre os continentes,
mas no período Cretáceo, na época ali da extinção dos dinossauros, 65 milhões de anos, essa era a configuração do planeta Terra. E ele aqui montou, através de todo o seu estudo, essa configuração atual, dizendo que os continentes flutuavam e começavam a se mover. Era fantástica a teoria dele para a época, mas ninguém aceitou. A teoria da deriva continental, ela caiu literalmente no esquecimento, porque a teoria da deriva continental não sabia explicar qual era a força que fazia esses continentes se movimentarem. Era uma coisa assim absurda. Foi a partir, isso, lógico, caiu no esquecimento na década de 30. O Alfred Wegener, infelizmente, faleceu, e até os anos 50 as pessoas achavam que o Brasil e a África, está aqui, ó, era simplesmente uma coincidência o Brasil e a África terem literalmente esse mesmo formato aí, esse encaixe. Foi quando 3 americanos, né, o Hess, o Morgan e o Vince, eles elaboraram uma teoria para explicar por que os continentes eram dessa forma. E aí essa teoria foi aceita na comunidade científica, eles inclusive ganharam Nobel. Bem interessante aí, a teoria mais avançada lá da década, né, no final dos anos 50, a gente vai ter a teoria da tectônica de placas, ou a teoria das placas tectônicas, aqui resumidamente para vocês. Na verdade, o que fazia o planeta ter essa configuração não era só os continentes se separando. Na verdade, o nosso planeta é formado por grandes pisos na sua crosta terrestre, e esses pisos vão se deslocando em várias direções. E exatamente esses pisos e o deslocamento deles é que justificam ter mais vulcões em um lugar do que em outro. Choque de placas tectônicas, separação de placas tectônicas. Então, eles explicaram perfeitamente aí a teoria da tectônica de placas. Para ficar mais simples de entender, como é que funciona isso? E aqui está a nossa placa aqui sul-americana, que sempre a gente fala, a gente está separando da África e tal. Para ficar mais fácil isso, existe essa imagem que chama muita atenção. As placas tectônicas, elas podem se chocar, se separar ou passar uma do lado da outra. Quando as placas tectônicas elas se chocam, elas são chamadas de placas convergentes. Ou seja, as placas convergentes, elas vão formar, por exemplo, as cadeias de montanhas nos continentes. Beleza? O Himalaia, a Cordilheira dos Andes, elas são formadas por choque de placas tectônicas. As placas tectônicas também podem formar grandes buracos, fossas nos oceanos, como na região ali da Nova Zelândia, que tem um ponto mais profundo da Terra, né? Uma placa batendo na outra, na verdade, elas começaram a afundar ali, fazendo ali, criando uma zona que a gente chama de subdução. Então, placa... Professor, Oi, o senhor pode repetir a pergunta de placas convergentes? Posso, sim. Veja, as placas convergentes são quando as placas tectônicas elas se chocam. Elas têm, ela pode dar origem a várias coisas. As mais simples, elas podem, nesse choque, dar origem a grandes cadeias de montanhas. O exemplo é a Cordilheira dos Andes, o Himalaia que tem o Everest, que é o ponto mais alto do planeta. A gente também pode ter, no choque de placas tectônicas, além dessas cadeias de montanhas, o que nós chamamos de dobramentos modernos, né, cadeia de montanhas modernas, a gente vai ter também grandes buracos no fundo dos mares, né, que a gente chama de fossas. Então, os pontos mais profundos do planeta e os pontos mais altos do planeta, eles surgem por conta de placas convergentes, beleza? Gilson, pode dar um exemplo de placa convergente? Posso sim. Olha aqui, ó, no Japão. No Japão tem 2 placas tectônicas convergindo. O Pacífico está convergindo aqui. A gente tem aqui, ó, na região do Himalaia, olha só, onde tem a cordilheira do Himalaia e ali aquela parte dos pontos mais altos da Terra, né? Tem o K9, K2, que é muito elevado ali, e o Everest. Olha aqui que eu estava dizendo, a Cordilheira dos Andes. Toda a Cordilheira dos Andes ela é formada pelo choque de 2 placas tectônicas na região aqui do Chile, na região também que pega o Peru. Então, a gente tem essa configuração quando tem choque de placas tectônicas. Quando a gente tem separação de placas tectônicas, uma placa indo para um lado, uma outra placa indo para o outro, a gente tem as placas divergentes.
né? As placas tectônicas divergentes, o exemplo mais clássico que a gente tem aí é a separação do Brasil com a África. Vou até voltar ali a imagem para voltar a mostrar para vocês. Essa imagem aqui que mostra uma mega separação do Brasil com a África. Gilson, tem alguma consequência aí, essa separação dos continentes, essas placas divergentes? Sim. Olha só, uma coisa são as cadeias de montanhas na superfície da Terra. Na superfície da Terra, a placa tem que estar se chocando. Mas no fundo do mar, a mais de 4 quilômetros de profundidade do oceano, quando as placas se separam, a larva começa a preencher esse espaço. E quando ela começa a preencher esse espaço, o que vai acontecer? Vai surgir cadeia de montanhas no fundo do mar. Então, cadeias de montanhas no fundo do mar surgem por separação de placas tectônicas. Para não confundir, nós chamamos essas montanhas no fundo do mar de dorsais, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um dorsal, uma espinha dorsal do Oceano Atlântico. O que significa dorsal? Cadeia de montanhas no fundo do mar. Cadeia de montanha no fundo do mar, eu só vou ter com separação de placas tectônicas. Com choque de placas tectônicas, essas imensas montanhas vão surgir na superfície terrestre. Beleza? Então, voltando aqui, eu tenho as placas convergentes, eu tenho as placas divergentes. E, mais raro de acontecer, eu tenho as placas transformantes, ou seja, quando uma placa tectônica ela raspa na outra, ela toca, ela vai raspando ali uma a outra, né? A gente também pode chamar essa placa de transcorrente ou transformante. Gilson, tu pode dar um exemplo clássico aí? Posso sim, gente. Olha só, quando você vem aqui na Califórnia, nessa parte aqui da Califórnia, e não nessa daqui que tem choque, nessa parte aqui, existe uma placa tectônica indo para um lado e a outra indo para o outro. Teve um filme que retratou isso aí há 5 anos atrás, que foi o filme Terremoto, a falha de San Andreas, ou de San Andreas. Essa falha, ela existe e é mais de 200 quilômetros. Ela está separando aqui a Califórnia do continente. Aqui, para a gente, fica mais fácil. Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, de vez em quando, elas tremem, né? E elas tremem por quê? Porque existe aqui embaixo o resto de uma falha transformante. Uma parte da placa que está lá embaixo, ela está seguindo o continente. E tem uma outra que pensa que está colada com a África, está indo para o lado. Então, aqui embaixo, a gente tem um atrito bem leve entre os restos que sobraram da separação, formando aí uma placa transformante aqui embaixo, chamada lineamento Pernambuco. Tem uma linha aqui bem legal. E é por isso que tem os tremores ali em São Caetano, Caruaru, por conta do lineamento Pernambuco. Então, a gente tem ali tremores leves, 2 pontos na escala Richter, mas no caso lá da Califórnia, os tremores são bem mais fortes. Beleza? Professor, qual é aquilo que realmente causa perigo? São as placas convergentes. As placas convergentes, ela acumula muita energia e quando ela realmente tem a explosão, a gente vai ter fortes tremores. Por exemplo, vou voltar de novo a imagem para mostrar melhor a vocês. Nesse ponto aqui do nosso planeta, onde está a setinha, a gente teve o maior tremor registrado da história. Vamos voltar de novo aqui, que foi na região do Chile, numa província chamada Valdívia, né? 9,5 na escala Richter. Foi um tremor gigantesco, que causou tsunamis em todo o Oceano Pacífico. A gente teve, há pouco tempo atrás, nesse mesmo lugar aqui, 8,8. E nós tivemos aqui, ó, nessa região aqui, um tremor gigantesco, que passou aí, foi o tsunami 2004, teve até um filme, O Impossível, né? Estava lá passando um filme falando sobre o tsunami que aconteceu há 16 anos atrás. São fenômenos que são relacionados às placas tectônicas que estão em choque. Então, chama atenção só isso aí para vocês. Lógico que eu me aprofundei um pouco mais no assunto, mas as placas são convergentes, divergentes, e elas passam uma do lado da outra. Elas são transformantes. Sugestão de filme para vocês aí. Terremoto, lá com The Rock, a falha de São Andreas, de São Andrews. Então, assistam que você vai ver ali muita coisa que tem a ver com a placa
transformando, inclusive, uma aula de geologia no começo do filme, mostrando exatamente isso que o professor está falando aqui para vocês, tá certo? Vamos continuar aqui. Depois que a gente estuda ali aquela parte de formação dos continentes, eras geológicas e coisas desse tipo, o que a gente vai falar, professor? O que a gente tem aí a falar ainda mais? Vamos botar aí numa ordem cronológica. Já falei sobre eras geológicas. Já falei sobre estrutura interna do nosso planeta. Já falei agora para vocês sobre formação dos continentes. Agora nós vamos falar sobre rochas e solos. As rochas são as partes sólidas que existem na superfície da Terra. Essas rochas elas são formadas por minerais, né? Esses minerais, quando eles começam a se agregar, eles formam essas partes sólidas, só lembrando aí, separando o mercúrio e a água, que são minerais líquidos. Então, voltando aí, as rochas são como os times de Pernambuco, tá? Presta atenção. Os times de Pernambuco, quais são os três mais fortes aqui? A gente tem as rochas magmáticas, né, que tiveram a origem do fogo, da larva, já eu explico aqui, inclusive, exclusiva. Nós temos as rochas sedimentares, que são fragmentadas, e nós temos as rochas metamórficas, ou seja, são partes sólidas que passaram por grandes transformações. Então, os times de Pernambuco, para você não esquecer os tipos de rocha, parecem muito aí. O esporte aqui é o fogo, é o time aqui que está na primeira divisão, o esporte é o fogo, está lá em cima. O Santa Cruz é o mais quebrado de todos, é Série C, está fragmentado, são rochas sedimentares. E a gente tem as rochas metamórficas, o Náutico que é um time que passa por grandes transformações aí, né? Então, está aqui o Náutico com as rochas metamórficas, para não esquecer aí o nome de cada rocha. Só lembrando que as rochas magmáticas podem ser chamadas de ígneas ou efusivas. Essas rochas têm origem de larvas que podem chegar à superfície ou não. Quando a larva chega à superfície, se esfria, lógico, vai se resfriar, a gente chama de extrusiva. Quando ela fica sólida ainda no interior da Terra, nós chamamos de intrusiva. Mas as duas são magmáticas, são rochas, no caso aí, rochas de larva, né, daquela larva ali do manto que eu tinha explicado há pouco tempo. Então, aqui está um exemplo de rocha ígnea, que é o granito, muito conhecido aí por todos, né? O granito, né? E também a gente pode falar aí do basalto, são os dois principais exemplos de rochas de origem vulcânica ou de origem magmática, né? Que é a origem ígnea. Já as rochas sedimentares são fragmentos que vão se unindo ali e formando partes sólidas. A gente pode botar aqui, tem aqui esse exemplo, mas eu posso botar aqui o arenito, o calcário, que são exemplos de rochas sedimentares. E as rochas metamórficas são rochas que passam por grandes transformações. Para ela passar por essa transformação, ela precisa de altas temperaturas e alta pressão. Beleza? Altas temperaturas e alta pressão. Então, por conta disso, ela passa por essa transformação e formando as rochas metamórficas. Está aqui o gneiss, mas a gente também tem o exemplo do mármore. O mármore é um dos grandes exemplos das rochas metamórficas. Beleza? Só para a gente falar sobre rochas. E a gente também tem aqui os solos, né? A gente fala dos solos. Primeiro a gente fala de rocha e explica melhor rocha, porque a partir do momento... Professor, volte lá. Oi. Tô aqui. Deixa, era só para eu ver o tipo de rocha que tinha em cada uma. O nome da rocha. Isso, deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Aqui ele colocou o granito, né, como exemplo, mas você pode ter também o basalto. O basalto é uma rocha vulcânica escura, né? Aqui nas rochas ígneas, granito e basalto. Aqui ele deu o exemplo aqui da sedimentar, mas você pode botar aí arenito, que é areia. Você pode botar calcário, que também são rochas sedimentares, beleza? E aqui ele deu o exemplo da rocha metamórfica, né? Nas rochas metamórficas, a gente vai observar aí que tem o gneiss, ele colocou aqui o gneiss, e ele também, você pode ter aí o exemplo do mármore, que é mais conhecido, inclusive, nas rochas metamórficas, beleza? Só lembrando, rochas ígneas são rochas extremamente sólidas. As rochas magmáticas também são extremamente sólidas. E aí, professor, as rochas sedimentares, elas são fragmentos. Toda vez que tiver na prova de geografia a palavra sedimentar, você pode substituir ali por fragmento, algo fragmentado. Então,
A partir do momento que eu conheço as rochas, eu posso entender um pouco melhor os solos, que foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Por quê? Porque aqui eu estou vendo uma rocha mãe, uma rocha que não teve alteração nenhuma. Provavelmente essa rocha, ou ela é ígnea, ou ela é magmática, é uma coisa sólida, muito sólida. Só que com a ação da chuva, do vento, o que vai acontecer? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma fragmentação. Começa a ter uma fragmentação. E o surgimento aqui, de cara, de rochas sedimentares. Uma coisa é você ter a rocha sedimentar. Outra coisa é você começar a ter um solo. Para que você tenha um solo, além dos fragmentos das rochas sedimentares, você precisa também de material orgânico, você vai precisar de ar, você vai precisar de água. Então, quando você, além da rocha sedimentar, começa a ter ali material orgânico, que às vezes é de uma plantinha que nasceu e faleceu, que nasce e também morre ali, e começa a ter um material orgânico, começa a ter água, começa a ter ar, você começa a formar um solo. O solo é formado por esses 4 elementos. Então, não é, por exemplo, a areia de praia, ele é ali uma rocha sedimentar, ali é um arenito, ali é areia de praia. Ali não, eu não posso dizer que ali é um solo. Por quê? Porque não tem material orgânico, tem o ar e tem a água, mas não tem material orgânico. A partir do momento que começa a ter um material orgânico ali, eu posso considerar aquilo um solo. Beleza? Então, partindo desse princípio, a gente começa a ter solos muito jovens, como esse, que ainda tem formação, um solo aqui, vamos dizer, numa situação intermediária, ele bota inicial, mas aqui intermediária, por quê? Porque ele já começa a ser mais profundo, ele começa a ter uma camada aqui ó, de material orgânico no interior dele, que é o humus, ele começa a ter pequenas árvores, e aí, com o passar do tempo, mais água, mais ar, mais material orgânico e mais fragmentação, ele vai ter um solo bem mais encorpado. Então, o mundo inteiro tem solos muito diferentes, porque depende muito das forças da natureza que agem. Por exemplo, o vento, ele vai agir muito mais lento fragmentando isso. A água, aqui, da chuva, de um rio, ele vai fragmentar muito mais isso aqui. Vai formar muito mais rápido essas etapas. Então, nós aqui moramos num lugar quente e um lugar que chove bastante, é um lugar tropical. Por isso, a tendência é que os solos sejam bem mais profundos do que em áreas que não tenham esse tipo de clima. Beleza? Então, a gente tem essa configuração rápida para entender a formação dos solos. No final do slide, eu tenho uma coisa sobre solos aí interessante para o Enem. Depois que a gente estuda rochas, depois que a gente estuda solos, a gente vai entrar aí para estudar o relevo. E para estudar o relevo, a gente precisa entender uma coisa que é simples. Como é que se forma esse relevo? Quem constrói o relevo são as forças do interior da Terra, chamadas de agentes endógenos. Aqui eu estou chamando de agentes internos. Quais são as 3 coisas, Gilson, que ajudam a construir qualquer relevo sobre a superfície da Terra? É o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo aí, né? E aí o movimento das placas tectônicas eu vou considerar como tectonismo, movimento lento ali das placas tectônicas, o vulcanismo através da lava que surge aqui na superfície e os grandes tremores que acontecem na superfície da Terra, que nós chamamos de abalos sísmicos. Então, essas 3 coisas juntas, elas ajudam a construir todo o relevo sobre a superfície da Terra. Agora, o que vai modelar a superfície da Terra? São as forças externas, os agentes exógenos, né? Os agentes externos, ou seja, depois que teve o abalo sísmico, que tem um tectonismo, que tem o vulcanismo, a gente vai ter aqui na superfície da Terra a atuação do Sol, dos rios, dos mares, né, das geleiras, né, das enxurradas. Então, são os agentes externos. Então, nesse momento, os agentes externos estão atuando aqui, um calor, né, um sol para cada um. Então, está atuando aqui, modelando a superfície terrestre. Daqui a pouco começa uma chuva, daqui a pouco passa um rio ali, e a gente está modelando a superfície da Terra. Então, depois de entender
que o relevo, ele é construído pelo que vem do interior da Terra e ele é modelado pelo que vem da superfície da Terra, nós aí podemos estudar o relevo, né? Aqui eu coloquei alguns perfis de relevo para que vocês entendam. Poxa, Gilson, como é que surge um planalto, uma escarpa, uma montanha? Poxa, eu preciso ter a força do interior da Terra construindo e a força da superfície da Terra modelando esse relevo. Eu preciso ter a união dessas forças. Aqui eu coloquei alguns relevos básicos para que a gente entenda a superfície da Terra, mas aí tem tantos outros aí importantes. Por exemplo, uma planície. A planície são altitudes moderadas. Essa linha aqui que está passando, a gente chama de nível do mar, né? O nível do mar é de onde a gente vai começar a estudar o relevo, porque tudo que for acima do nível do mar, a gente vai dar o nome de altitude. Altitude é tudo que esteja acima do nível do mar. Então, altitude é medição de relevo. Por exemplo, as planícies só tem, desculpa, deixa eu voltar aqui o slide, as planícies, a gente só tem 100 metros acima do nível do mar, ou seja, são praias, regiões muito baixas, perto aqui do nível do mar. Recife, quem estiver ali no Alto da Sé, vai ver. Será que o menino está gritando aí para a vizinha, tem a Luciana? É assim mesmo. Né? Estou quase indo chamar a Luciana para o menino. Então, o que acontece? A gente vai ter quem for ali no Alto da Sé vai ver que o Recife é uma planície fluvio-marinha, né? É uma região ali muito próxima do nível do mar. Parece que o mar vai engolir Recife. Recife é uma planície, visivelmente ali. O que é uma chapada, né? Aí eu gosto de dizer que a chapada aqui fica mais simples, é um planalto que tem camadas, né? A gente tem aqui um planaltozinho que tem camadas, que é feito por rochas sedimentares. Os planaltos, quando eles falam assim, planalto da Borborema, é porque subentende que as rochas que são ali são rochas sólidas. E aqui ele colocou aqui um planalto, uma chapada, e colocou aqui o planalto, aqui, ó, delimitado por chapadas, escarpas. O que é uma escarpa? Gente, escarpa é uma região inclinada, é o que a gente chama vulgarmente de ladeira, né? Você que mora aí sei lá, aqui, Caetés Velho, Caetés, no caso, Caetés 1 e 2, tem gente que mora aí no Ibura, tem gente que mora em Casa Amarela, ali nos morros, você não desce uma ladeira, você desce uma escarpa, é uma região íngreme, beleza? Se fosse no fundo do mar, eu diria que é uma talude, né? Tem muita gente até aqui que chama de talude, essas regiões mais inclinadas, nos morros, né? No Recife tem muita lona, uma bota lona, tudo. É a região escarpada. As regiões mais altas do nosso planeta são as montanhas. E quando a gente tem um conjunto de montanhas, a gente dá o nome de cordilheiras. Beleza? Agora, existem vários tipos de depressão. Quando a depressão ela está abaixo, depressão é um buraco, um vale. Agora, quando ela está abaixo do nível do mar, eu posso dizer que ela é uma depressão absoluta, né? O Mar Morto, por exemplo, está a mais de 180 metros abaixo do nível do mar. Então, é um lugar dentro da Terra que, na verdade, se forma ali um grande buraco. Então, isso é lógico que só isso aqui em si é uma aula. Aqui a gente está dando passo a passo de como estudar, né? Eu falei de áreas geológicas, eu falei da estrutura interna da Terra, depois a gente estuda a placa tectônica, rochas e solos, agentes internos e externos, e estuda e dá um apanhado no relevo. Aqui são algumas características. Depois disso, a gente pode agora avançar e dizer, poxa, como é que foi o Brasil? Como é que é o Brasil, né? O relevo brasileiro. E aí a gente vai ter que entender um pouco melhor isso. Acredite, até 1940 a gente não sabia como era o nosso relevo, a gente não sabia, não tinha nada mesmo aqui para que fosse afirmado aí como é que seria esse relevo, tanto que o IBGE foi criado por Getúlio Vargas para levantar esses dados, né? Foi criado aí em 34, começou em 38 a construção, e teve um geógrafo chamado Haroldo de Azevedo, que é esse daqui, ó, tá aqui o nome dele, Haroldo de Azevedo, que ele disse, não, vou classificar o relevo brasileiro. O que ele fez? Pegou ele, 16 malucos iguais a ele, botou nos cavalos, nos burrinhos, e saiu rodando o Brasil inteiro. E ele usou um critério bem simples. Os lugares mais altos,
eu vou chamar de planalto. E os lugares mais baixos, eu vou chamar de planície. Então, o critério dele foi o critério da altitude. Se um lugar é muito alto, ele vai ser chamado de planalto. Se um lugar é muito baixo, vai ser chamado de planície. Nessa classificação aí, primeira classificação, lá nos anos 40, o que aconteceu? O Haroldo, ele classificou o Brasil em dois grandes planaltos, na verdade. O Brasil tem o Planalto das Guianas e o Planalto Central brasileiro, o Planalto brasileiro aqui, que ele destrinchou depois. Mas o Brasil tem três planícies. O Brasil tem uma planície na Amazônia, uma planície no litoral, que ele chamou de planície costeira, e uma planície aqui no Pantanal. Ou seja, a classificação do Haroldo de Azevedo foi a primeira classificação do relevo do Brasil. E ele só considerou que o Brasil era feito por planaltos e planícies, por lugares altos e lugares baixos. Era muito simples aí a classificação do relevo dele e foi muito utilizada até pouco tempo atrás nos vestibulares. Só que um dos seus alunos, professor Aziz Nassib Absaber, professor Absaber, conheci pessoalmente o professor Absaber, faleceu há poucos anos, o professor Absaber, ele atualizou a classificação do seu mestre, que já tinha falecido, o Haroldo de Azevedo. Então, o professor Absaber, muito inteligente, ele não tirou os critérios de planalto e planície da classificação do Haroldo de Azevedo. Isso foi nos anos 60, durou até os anos 90, essa classificação que vocês estão vendo aqui do professor Absaber, né? Essa classificação do relevo. O que ele disse? Olha, o Brasil, ele realmente é formado por planaltos e planícies. Só que a gente vai ver uma coisa aqui. Eu não vou usar mais o critério da quanto mais alto, quanto mais baixo. Eu vou usar o critério seguinte. Todo lugar que tem erosão é porque o lugar é alto. E todo lugar que tem deposição, depósito, é porque esse lugar só pode ser baixo. Eu não deposito nada em lugares altos, eu não tenho erosão graves em lugares baixos. Então, ele usou um critério aí que é bem interessante, chamado erosão-deposição. Mas ele manteve aí praticamente a mesma classificação. Observe que o Planalto das Guianas, ele atualizou alguma coisa. Ele colocou ali que a Amazônia continua tendo terras baixas e é planície. Aqui é a planície costeira, aqui é a planície do Pantanal. Ou seja, ele não mexeu na classificação de um modo geral. Mas quando se fala do Planalto brasileiro, ele disse, olha, o que nós chamamos de Planalto brasileiro são vários planaltos. Existe um planalto central aqui no Brasil, existe um planalto lá no Nordeste, existe um lá no Maranhão, Piauí, existe um aqui nas serras, no Sudeste, aqui onde fica a Mantiqueira, a serra aqui, o Planalto do Sul, meridional, ou seja, ele aumentou aí a quantidade de planaltos que tem aí. Foi ótima a classificação dos dois, mas eram muito simples, eram classificações de planaltos e planícies, de altitude ou de erosão e deposição. Nos anos 90, um professor lá da USP, com toda a tecnologia que já tinha no planeta, ele começou a fazer a sua classificação. E essa classificação dele foi bem interessante, que foi a classificação do professor Jurandir Rossi. Minha gente, para quem olha esses mapas tão simples e práticos e começa a olhar esses daqui, o cara toma um susto. E eu tomei um susto porque foi na época que eu estava fazendo universidade. Todo mundo criticou que era impossível. Observe que ninguém mais colocou questão de relevo do Brasil em prova de Enem, de vestibular nenhum. Por quê? Porque essas classificações aqui até caíam muito, porque eram simples. Mas essa daqui é uma classificação extremamente detalhada e que classifica o Brasil em três modos. O Brasil ele é formado por planaltos, o Brasil ele é formado por planícies e o Brasil ele é formado por regiões entre os planaltos e as planícies, regiões mais baixas, que não são abaixo do nível do mar, mas são regiões mais baixas que os planaltos, que ele deu o nome de depressão. Por exemplo, nós moramos aqui na planície. Aí a gente começa ali a subir a Serra das Russas, aquela parte ali de Vitória, tudo. Na classificação nacional é uma depressão. Aquela parte lá de Gravatá, Garanhuns, esse 10 aqui, ó. Se você for no 10, é Planalto da Borborema. Tá aqui, ó. Quem for lá em Araripina, é o número 2 aqui, ó. O número 2 é a Chapada ali
do Parnaíba e aqui do Araripe, o número 2. E o 19 é a depressão sertaneja, ou seja, uma classificação extremamente detalhada, feita com todos os critérios que você imaginar. Via satélite, erosão, deposição, altitude, levou em consideração tudo. E até hoje ela é muito polêmica. Por quê? Porque ela é muito difícil de você utilizar essa classificação nos vestibulares. Então, atenção máxima aqui só para alguns aspectos. Por exemplo, a gente tem aqui no 19 a depressão sertaneja, o nosso sertão. É exatamente essa depressão que faz com que o rio, que nasce aqui, ó, o São Francisco, ele corre para essa região mais baixa, depressão, tudo isso é o Rio São Francisco que sai aqui, né? Por que a transposição foi tão difícil? Porque era para tirar de uma depressão e levar para Campina Grande. Campina Grande é um planalto. Imagina tu tirar a água daqui e levar para essa parte aqui, a transposição. Então, tem muitos aspectos que eles poderiam trabalhar. Mas o Enem, ele trabalha para você responder a questão em 3 minutos. Então, dificilmente cai uma questão falando sobre classificação do relevo brasileiro. Mesmo assim, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, depois de estudar tudo isso, a gente vai ter aqui o que realmente me chama a atenção no Enem e que chama a atenção desse assunto em específico. Caiu exatamente essas 3 coisas já na prova. Já caiu erosão, já caiu lixiviação e já caiu laterização. Aqui eu caracterizei laterização para me fechar minha aula, mas eu vou falar da erosão e da lixiviação. A erosão é um processo natural, ela ocorre quando o relevo começa a ter desgaste, né? A gente tem processos erosivos como naturais, né? O processo de erosão é muito, muito natural. E a gente tem aqui uma coisa muito interessante, o Brasil é um país tropical, ou seja, por ser um país tropical, o Brasil tem muitos processos erosivos nele. Os processos erosivos, eles são agravados com os problemas urbanos, gente. As pessoas que vão morar nos morros, que vão morar em várias áreas que tem, por exemplo, relevos inclinados, né? Tem pessoas que cavam e tentam morar aqui e vão ter problemas erosivos. O Enem, lá em 2010, 2011, falou de erosão sobre isso. No caso da lixiviação em específico, chove tanto em áreas tropicais, em especial lá na Amazônia, né? Chove tanto, 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 que os nutrientes vão embora com a enxurrada. Só fica uma areia solta, né? Ali, nesse processo. Então, o que vai acontecer? A lixiviação, toda vez que tem a palavra lixiviação, sempre associa a Amazônia, sempre associa a solos pobres, porque a enxurrada leva os nutrientes, é uma areia solta. E a última coisa que caiu na prova aí foi falando sobre laterização, né? Laterização é o surgimento de uma crosta cheia daqui, ó, ferruginosa. Ela tem o quê? Óxidos, hidróxidos de alumínio e ferro, tem muito alumínio e ferro. Isso faz com que o solo fique extremamente duro. Duro, é impossível você plantar em áreas que estão laterizadas. Isso é comum lá em Belém do Pará. Em outras regiões do Brasil é muito duro, porque tem tanto ferro, tem tanto alumínio no solo, que fica impossível você produzir alguma coisa. E aí é uma característica também do clima tropical. Quem sabia aí que laterização tem a ver ali com o centro do Brasil, por exemplo, o clima tropical, acertaria pelo menos 2 questões aí nos últimos 10 anos do Enem. Então, esse é um resumo, vou voltar para vocês aqui, esse é um resumo típico de quem vai estudar, lógico, geologia, que é um assunto muito complexo. Não é fácil dar aula de geologia, não é fácil resumir esses assuntos. Veja que eu passei aí 1 ano e 6 meses aprendendo na universidade esses assuntos para condensar para vocês. Mas qual é o foco, Gilson? O que já caiu na prova, que é isso que interessa muito aos alunos. Eu não deixei esse slide por um acaso. Erosão, lixiviação e laterização caíram na prova. O que já caiu na prova? Conceitos básicos como geologia, caiu 2 vezes ali, aquela coisa da teoria da formação dos continentes. Já caiu coisas envolvendo tremores, terremotos, essas coisas que podem cair na prova. Por exemplo, caiu o tremor do Chile. O que é um tremor, né? Falando ali, todas as vezes ele sempre colocava na resposta correta a palavra geologia, como caiu no ano passado. As últimas 3 vezes que a resposta era correta,
Na resposta, tinha lá a palavra geologia. Então, lembre-se, o Enem, apesar da gente estar estudando desse jeito, o Enem é uma prova que você precisa entender que o aluno ele tem que fazer a resposta, achar a resposta mais rápido possível. Se ele não consegue achar a resposta, porque tem algum detalhe na questão que está fugindo. Veja quando eu comecei a responder a questão do ano passado, na prova normal, que ele, no enunciado, colocou a palavra norte. E a única coisa que remetia a norte ou a sul era ali a latitude, porque a latitude é norte, a latitude é sul. Então, preste atenção nesse sentido. Eu abro aí, quem quiser, quem tiver dúvidas aí, perguntem, né? Eu vou trazer questões na próxima aula. Perguntem, vá nas redes sociais, fale aí, porque esses assuntos realmente são muito difíceis. O professor normalmente dá pausa, né? É pausado. Aqui eu botei uma ordem cronológica para você ir estudando, e qualquer dúvida, gente, pode perguntar que eu estou aqui em pé e a ordem, como diz lá onde eu frequento. Perguntas, perguntas, perguntas. Travou alguma coisa? Nenhuma pergunta? Tudo certo, professor. Tudo certo? O pessoal pode ligar o microfone e perguntar também. Tudo correto? Então, preste atenção. Isso aí é só uma ordem cronológica, né? Valeu, Vitor. Isso aí é só uma ordem cronológica. O ideal é você pegar esse slide e ter o seu guia. Beleza? Poxa, o primeiro assunto que o professor falou foi era geológica. Eu vou pesquisar sobre era geológica e vou ver isso. Pô, eu vou ver ali, ele botou os continentes todos juntos. Eu vou pesquisar sobre isso, para você ter um guia. Beleza? Se ligue nisso aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês e vou me despedindo. Consuelo, um abraço enorme, um abraço aos melhores do mundo e até mais vezes, se Deus quiser, tá certo? Cheiro para vocês. Nada, tranquilo. Qualquer dúvida, estou à disposição.